Senhor Deputado Adolfo Mesquita Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. O tema do painel em que nos encontramos é o papel dos grupos parlamentares, ou aquilo que eles têm a dizer sobre o Serviço Público de Comunicação Social. E eu acho que a melhor forma de o começar é ler o manifesto eleitoral do CDS com que fomos a eleições. Em relação à RTP, e estou a ler, há duas fronteiras que o CDS estabelece. Por um lado, não é possível que uma empresa pública não assegure uma gestão eficiente de recursos que são pagos pelos contribuintes. Por outro lado, obrigações de interesse nacional, nomeadamente as que têm a ver com a defesa da língua portuguesa e a política externa cultural de Portugal, aconselham a manutenção do canal público. Foi com este programa que fomos a eleições. Os resultados são conhecidos. Estamos num governo de coligação que acordou no seguinte programa do governo. O grupo RTP deverá ser reestruturado de maneira a obter-se uma forte contenção de custos operacionais já em 2012, criando assim condições tanto para a redução do esforço financeiro dos contribuintes quanto para o processo de privatização. Este incluirá a privatização de um dos canais públicos a ser concretizada oportunamente e em modelo a definir face às condições de mercado. A posição que eu acabei de ler do programa do Governo concilia, do meu ponto de vista, vários pontos importantes daquilo que são as preocupações do CDS a quando da sua eleição e também do PSD e a forma como conciliam estas duas perspectivas. Por um lado, a ideia de que deve existir um serviço público de comunicação social. Depois, a ideia de que a sua estrutura organizativa e empresarial tem necessariamente de ser reestruturada à medida da realidade do país e da realidade do esforço que é pedido aos contribuintes portugueses. Em terceiro lugar, uma preocupação importante com a concorrência no setor, já que o programa do Governo refere expressamente que a privatização de um dos canais públicos a ser concretizada oportunamente terá que ser em modelo a definir face às condições do mercado. E depois a identificação de um papel importante do ponto de vista do Serviço Público de Televisão e de Comunicação Social relativamente às emissões internacionais. A importância que ela tem, tendo em conta a língua portuguesa e a política externa cultural de Portugal. Aproveito, já que este é um ponto importante para o CDS, para fazer uma distinção que me parece importante e não é a primeira vez que a faço. Dizer que é importante o papel que o Serviço Público de Comunicação Social tem na defesa da língua portuguesa e da política externa cultural de Portugal não tem nada a ver com defender a utilização de canais públicos ou privados para esse efeito, no sentido de fazer propaganda ao Estado ou ao Governo. Existe aqui uma distinção que é importante que se faça e também não encontrei sugerido em nenhum documento que este Governo produziu ou que este Governo requereu qualquer coisa semelhante com essa realidade. Mas esta visão que concilia aquilo que foram as posições do CDS e do PSD e que está cristalizada no programa de Governo, que consegue ser uma visão conciliadora, não deixa de estar condicionada às realidades que se colocam independentemente da solução por que optássemos. Em primeiro lugar, a dificuldade em encontrar uma noção de serviço público. Estivemos aqui vários oradores, se lhes pedíssemos a todos uma noção de serviço público, teríamos tantas noções de serviço público quanto as dos oradores. E se espalharmos isto perante a plateia, teríamos ainda outras mais noções de serviço público. E se formos a cada um dos contribuintes que o sustenta, e portanto em princípio será o detentor primeiro e último daquilo que deve ser a noção de serviço público de televisão, também teremos 10 milhões de noções de serviço público de televisão. Eu não estou a dizer que isto é uma calamidade, estou apenas a constatar a dificuldade que isto traz para qualquer debate e para qualquer estratégia de definição do que é que deve ser o serviço público. Nunca conseguiremos encontrar uma noção que acabe com estes debates, que acabe com estas polémicas e que acabe com aqueles que consideram que tudo vai acabar com qualquer reestruturação que se faça. É claro que é mais fácil acomodar milhares de noções de serviço público se tivermos milhares de canais, porque assim, com maior facilidade, poderemos convencer-nos a todos de que estamos a prestar um serviço público. Mas a realidade financeira, e é o segundo ponto que eu gostaria de dizer, o contexto económico do país em que vivemos, não permite
que se faça uma estruturação empresarial da RTP no sentido de multiplicarmos os canais e multiplicarmos os veículos para podermos agradar a todas as emoções. O contexto económico do país é muito importante, porque aquilo que estamos a pedir aos portugueses, a todos, é que façam mais com menos. E é isso também que estaremos a pedir à RTP. Dir-me-ão, e com razão, que era preferível que a RTP tivesse um quadro financeiro melhor, que tivesse mais dinheiro. Eu estou certo de que qualquer que seja o Conselho de Administração da RTP concordará comigo que conseguiria fazer um excelente trabalho com bastante mais dinheiro. Mas a gestão pública é feita destas escolhas. É para isso que estão lá os gestores públicos, porque eles estão a representar os contribuintes portugueses. E essa gestão tem que passar sempre pela consideração de algo que é importante. Nós estamos num dos anos mais difíceis da vida de Portugal depois da Revolução de Abril. E não é possível encontrar uma noção de serviço público, ou pelo menos uma reestruturação do serviço público, sem, enfim, enfrentar esta realidade em que nos encontramos. Peço-me que termine, Sr. Deputado. Terminarei. Sr. Presidente, estas dificuldades com que nos encontramos também não podem fazer-nos, confundir com alguns equívocos. Primeiro, a ideia de que há um serviço público de televisão à nossa espera, ou de comunicação social à nossa espera, pronto a ser descoberto e a encontrar o consenso. Não existe. Estaremos sempre a discutir isso. E, portanto, é por isso que eu acho que quando se diz que não há uma estratégia para a comunicação social, provavelmente não há. É uma noção de serviço público universal com que todos concordamos. Também não consigo concordar aqueles que entendem que uma reestruturação do Serviço Público de Comunicação Social afeta a liberdade de comunicação e a independência e a pluralidade. Já ouvimos isso. E ouvimos isso precisamente daqueles que se opuseram à privatização da comunicação social em Portugal. Estamos hoje melhor ou pior do ponto de vista da transparência, da imparcialidade, da pluralidade do que estávamos quando vivíamos apenas com canais públicos de televisão. E depois a ideia de que o serviço público de televisão ou de comunicação social é colocado em causa pela ideia de reestruturação financeira. Costumo dizer, e tenho dito várias vezes a propósito deste tema e de outros, a forma mais rápida de acabar com um serviço público, seja ele de saúde, seja ele de educação, seja ele de comunicação social, a forma mais rápida de acabar com o serviço público é deixar de fazer contas. Porque foi isso que nos trouxe até aqui. O serviço público está hoje numa situação muito pior do que aquela que estava, porque nos recusamos a fazer contas. E por mais nobre que seja o objeto, a educação, a saúde, a comunicação social, a nossa vida, as nossas casas e os nossos orçamentos, por mais nobre que seja o objeto, nada se faz se não houver ninguém a fazer as contas, porque é o contribuinte português que as vai sustentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.